Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico que começamos na semana passada, falando sobre o livro de Êxodo, no texto que vai relatar sobre as 10 pragas que foram aplicadas por Deus no Egito para que forçasse, Faraó a libertar o povo do Senhor, que era na época o povo de Israel, que estava lá 430 anos já presos no Egito. E diz a Bíblia que o povo clamou ao Senhor e o seu clamor subiu até o trono de Deus, de modo que Deus levantou Moisés, um homem que foi criado pela própria família de Faraó, como se fosse irmão, era um dos candidatos a ter altos cargos no Egito. Porém, quando ele começa a tomar conhecimento da sua origem, do seu povo, ele é atraído pela história do seu povo e pelo seu Deus, e amorosamente e prontamente Moisés aceita libertar o seu povo, ser o instrumento da mão de Deus. E ele vai enviado a Faraó, por parte de Deus, mas Faraó, endurecido, não permite que o povo seja liberto, que o povo saia do Egito, porque era financeiramente importante para manutenção do Egito, haja visto que Israel era escravo ali, trabalhava, era uma mão de obra eficiente e barata. Então Deus começa a aplicar as pragas. Nós falamos sobre 5 e hoje nós vamos falar sobre as demais e qual a relevância disso para o Evangelho, que isso tem a ver com a Igreja do Senhor. Falamos sobre as 5 primeiras e a 6ª praga é a praga das úlceras. Diz assim o texto lá em Êxodo capítulo 9, versos 8 ao 12. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para os céus diante de Faraó. E ela se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Como nós viemos falando desde o primeiro dia, cada uma dessas pragas afetava diretamente uma das divindades do Egito. O Egito era uma nação de muitos ídolos, mas eles tinham alguns que eram principais e que eram os mais venerados e mais devotados. As pessoas diziam que confiavam muito nesses ídolos, então Deus, para se fazer notório, até mesmo no sentido de mostrar para o próprio Egito que o Senhor é o único Deus verdadeiro, então ele fere a idolatria do Egito. Essa 6ª praga, que é a praga das úlceras, ela vai atingir a uma deusa chamada Sekhmet, que era a deusa da guerra e da cura. Ela estava associada à saúde. Então os egípcios, quando precisavam de fazer as suas orações em prol de algum enfermo, eles recorriam a essa ídola chamada Sekhmet. Diz o texto assim: era a deusa descrita como uma figura que tinha uma cabeça de leão. Ela era conhecida como a Poderosa, que destruiu os inimigos de Ra e ajudava os faraós contra seus oponentes. Sekhmet também estava associada à medicina e à saúde. Então, quando o Senhor fere com úlceras os egípcios, significa que Sekhmet não foi capaz de proteger os seus devotos da saúde, e isso para eles era uma decepção. Todavia, para Israel, era mais uma prova de que o seu Deus, que tinha agido nos seus antepassados lá há centenas de anos atrás, estava ali agindo naquele momento em seu favor. 7ª praga é a praga da chuva de pedras. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 9, versos 13 ao 19.
Diz assim, claro que é maior, mas eu estou separando pequenos trechos para facilitar a nossa gravação. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibais que não há quem lhe seja semelhante em toda a terra. Tá vendo? Esse é o objetivo de todo esse texto, está descrito aqui nesse verso. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, ou seja, na verdade, para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-los ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem, todo animal que se acha no campo, e não se recolherem, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Existe uma controvérsia, né, com relação ao que seria essa chuva de pedras. Alguns dizem que é granizo, mas se você ler o texto todo, o texto vai dizer que são pedras misturadas com fogo, né? Então, a tradução disso para o nosso português é saraiva. Chamas de pedra incandescentes caindo do céu e destruíram quase toda a plantação que havia no Egito, e as pessoas vai dizer também o texto bíblico, que aqueles que temiam o Deus de Israel, eles obedeceram, eles se esconderam. Os próprios egípcios se esconderam, alguns deles. Os outros que não davam valor à palavra de Deus, eles ficaram, e muitos deles morreram e perderam tudo que tinham, inclusive animais, plantação e tudo. Essa praga, chuva de pedras, ela fere uma divindade chamada Sete, né? S-E-T-H, que era o deus do deserto e das tempestades, que mais tarde também foi associado à escuridão. Mas naquele momento, todas as vezes que tinha uma tempestade de areia, ou uma tempestade mesmo de água, né, tudo aquilo era atribuído a esse Deus chamado Sete. Agora, o Senhor avisou que ele ia fazer cair uma tempestade que eles nunca tinham visto antes, e fez, né, e cumpriu a sua palavra, e Sete, sua divindade morta, né, foi humilhada perante a palavra do Senhor. Oitava praga, praga de gafanhotos. Essa é mais atual do que muitos pensam, né? No ano passado tivemos aí no sul, nos países que fazem fronteiras com o sul do Brasil, tiveram uma nuvem de gafanhoto que invadiu plantações e até chegou em algumas pequenas cidades lá próximo do Rio Grande do Sul. Diz assim, Êxodo capítulo 10, versos 1 ao 6. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque eu lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes maus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e os filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixa ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. E eles te cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. E eles comerão o restante que escapou do que vos resta das chuvas de pedra. Comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas dos seus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, os gafanhotos vieram para devastar aquilo que tinha sobrado da chuva de pedras, mais uma vez confirmando que o Deus Sete,
nada podia fazer contra a mão do Deus dos hebreus. E a nona praga, né, a penúltima, foi uma praga inusitada, né? Foi a praga de pedras, praga de trevas. Êxodo capítulo 10, versos 21 ao 26, foi o trecho que eu separei, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre o Egito, trevas que se possam apalpar. Olha só que coisa interessante, né? As pessoas podiam colocar a mão e sentir no ar o que estava causando aquelas trevas, né? Provavelmente poeira, que eles poderiam tocar, alguma coisa física que escureceu completamente todo o ambiente. Moisés estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias, e não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o faraó chamou Moisés e disse: Ide servir o Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado e as vossas criações irão também convosco. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja, ele está dizendo: olha, o que nós temos não é suficiente para oferecer ao Senhor. E o certo é você também nos dar alguma coisa para que a gente possa servir o Senhor. Então essa praga das trevas, ela vai atingir a fama do deus Ra, que era o deus Sol para o Egito, né? Ra era o deus Sol, uma das mais importantes divindades dos egípcios. Ele também foi associado à construção de pirâmides e à ressurreição dos faraós que o adoravam. Esse deus simbolicamente nascia todas as manhãs com o nascer do sol e morria com cada pôr do sol, iniciando-se sua jornada para o submundo. Era conhecido como um deus criador, responsável pela criação de todas as coisas, incluindo os seres vivos, né? Então Ra, o deus sol, nada pôde fazer contra as trevas e a escuridão de 3 dias que o Senhor impôs poderosamente sobre o Egito. E por fim, a 10ª e última praga, que foi a morte dos primogênitos, né? O golpe mais duro, podemos assim dizer, contra aquela nação do Egito. Êxodo capítulo 12, versos 29 a 32 inicialmente, diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide embora e abençoai-me também a mim. Ou seja, ainda queria bênção, né? Então essa foi a praga mais dolorosa, porque todos os egípcios e os seus escravos que não temiam ao Senhor tiveram o seu filho primogênito morto em uma só noite. Então o pranto foi terrível sobre todo o Egito, mas isso tem uma simbologia, né? Quando o Senhor mata os primogênitos, ele está ferindo pelo menos 3 divindades. A primeira delas é a deusa Hathor, que é a deusa da maternidade. A segunda é a deusa Wadjet, que é a protetora de Faraó, ou seja, deveria proteger o Faraó e o seu próprio filho, que também sentava no seu trono, portanto tinha pretensões de ser o futuro Faraó, seu primogênito. E a deusa Ísis, que era a deusa da ressurreição, que foi incapaz de ressuscitar
qualquer um daqueles primogênitos que foram mortos, né? Então esse foi o golpe fatal. E qual a relevância disso para nós hoje? Eu vou ler alguns trechos aqui para você entender esse contexto melhor e saber o que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo. Êxodo capítulo 12, inicialmente versos 1 ao 5, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será por sinal, esse mês vos será por principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro então, e convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, o número de pessoas, né? Conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, como o Senhor prometeu, e nós já vemos falando sobre isso, né? Eu sou o Senhor. O sangue, olha aonde a igreja do Senhor se encaixa nisso aqui. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossa casa para os ferir. Então, o Evangelho está apresentado aqui exatamente dessa maneira, né? Um cordeiro foi morto, e o sangue daquele cordeiro morto foi um instrumento que Deus usou para preservar todo aquele que tivesse na sua casa, na porta da sua casa, aspergido o sangue do cordeiro, seria livre da morte e da destruição que passaria. Isso aponta diretamente para Cristo, né? Ele está dizendo aqui que a única forma de escapar da ira de Deus é através do sangue do cordeiro. Quando você vai lá ver o Evangelho segundo João, Jesus indo para o Rio Jordão ser batizado por João Batista, a primeira frase que João Batista diz quando vê é: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ou seja, aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Êxodo para libertar Israel da prisão do Egito, apontava para o nosso Cristo, que foi crucificado também no Calvário, né, lá em Jerusalém, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que nós pudéssemos ser então livres da morte, livres da ira de Deus, da eternidade perdida, né, juntamente com aqueles filhos da perdição que não reconhecem Jesus, que não temem ao Senhor, que assim como os egípcios também não se importaram com a palavra do Senhor. Então, esse é o fim do nosso estudo, né? Essa é a conclusão desse nosso estudo. Todas essas pragas que foram derramadas sobre o Egito foram para mostrar que o Senhor é Deus, e a conclusão delas foi para mostrar que Jesus Cristo é a única forma de salvação, é a única escapatória que existe para a nossa vida e para a nossa eternidade. Eu fiz esse estudo em PowerPoint também, uma apresentação em PowerPoint. Eu não consegui apresentar aqui por questão de tecnológica, né, limitações tecnológicas, mas eu vou disponibilizar para todo mundo que quiser. Qualquer um que quiser eu posso enviar. Então é só fazer um contato comigo, meu telefone está aí, quem não tiver, está aí no boletim da igreja, tá bom? É só mandar uma mensagem para mim e eu envio para você esse estudo em PowerPoint. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.